Olá pessoal, tudo bem? Olá pessoal, eu sou o Marcos E eu sou a Joyce. e nós somos um casal espíritas. Pois bem, gente, estamos aqui hoje com essa nossa live. Live hoje com o tema de reforma íntima. Pois bem, vamos falar um pouquinho hoje desse tema assim tão complexo, né? Mas antes da gente falar sobre o nosso tema da nossa live, nós vamos falar para vocês aqui também que além de ter aqui no Instagram o nosso IG de um casal espírita, nós também estamos lá no YouTube, né, no nosso canal Um Casal Espírita. Por falar nisso, a nossa live fica aqui apenas 24 horas, mas quem quiser assistir depois, quem quiser enviar para alguém o vídeo depois, vai estar lá no nosso canal, lá no YouTube, Um Casal Espírita. Assim que terminar a live hoje, a gente já disponibiliza ela lá e vai estar lá para todo mundo assistir assim que quiser, a hora que puder, né? Quantas vezes quiser. Isso, e quantas vezes quiser. E além do canal lá no YouTube, nós também temos a nossa página no Facebook, onde tem postagens diárias, assim como aqui no Instagram, as postagens diárias para você curtir, para você compartilhar, né? E aí poder aí usufruir da nossa página também, né? Então fiquem à vontade para nos seguir nas nossas redes sociais, né? Para estar interagindo os nossos amigos seguidores, né? Pois bem, vamos falar hoje da nossa live? Vamos falar sobre esse tema tão complexo, mas tão necessário pra gente. Sim, muito complexo, né? Porém, muito necessário. Necessário que todos nós possamos entender mais sobre a reforma íntima, sobre a necessidade da reforma íntima. Pois bem, eu vou começar dizendo para vocês o seguinte. Eu posso vir aqui o Marcos, ou várias pessoas até vocês e dizer assim, olha, vocês têm que fazer a reforma íntima, é necessário que vocês façam a reforma íntima, por isso, por aquilo, por N motivos. Porém, a reforma íntima, ela só funciona quando você, dentro de você mesmo, compreende o quanto é necessário você se melhorar, o quanto é necessário você praticar essa reforma íntima. Porque você pode até começar a fazer uma reforma íntima porque alguém falou para você fazer. Ah, fulano falou, Beltrano falou, ciclano, então eu vou fazer. Você pode até começar, só que aí você não vai dar continuidade, porque você não entendeu o verdadeiro significado de se fazer realmente uma reforma íntima, né? Então você tem que fazer na hora que você entender e achar que é o melhor. Ah, quando eu devo começar uma reforma íntima? Não tem dia, não tem hora marcado para se fazer. Não é igual um regime que todo mundo fala, né? Ah, segunda-feira eu começo o regime, né? Segunda-feira, 7 horas da manhã eu começo meu regime. Não, não é assim. A reforma íntima não tem dia nem hora marcada. O dia certo e a hora certa é quando você entende que você tem que se melhorar, que você precisa ser uma pessoa melhor. Esse é o dia e a hora certa de se começar uma reforma íntima. Pois bem, o que seria uma reforma íntima? A reforma íntima, ela não é uma única ou duas ou três coisas. A reforma íntima, ela é um conjunto de coisas, de atitudes que você tem que fazer para se melhorar. Que coisas são essas? O que fazer? A gente tem que olhar para o nosso interior, olhar para dentro de nós, perceber as nossas falhas, perceber as coisas que nós estamos fazendo de ruim, ou até mesmo aquilo onde a gente é egoísta, onde a gente é orgulhoso. A gente sempre tem algum ponto dentro de nós onde nós precisamos melhorar, né? E a reforma íntima não é uma coisa que você começa hoje e daqui um mês, pronto, já terminei. Não, a reforma íntima, ela leva muito tempo. A reforma íntima leva reencarnações, né? Anos e anos e várias reencarnações. Não é uma coisa que você vai conseguir da noite para o dia ser uma pessoa melhor. Não é assim que funciona, né? A gente precisa se melhorar, a gente precisa olhar para o nosso interior,
se melhorar como pessoa para nós mesmos e para o nosso semelhante, para o nosso próximo. E tudo isso é muito trabalhoso. Eu poderia sentar aqui agora e falar para vocês, não, que a reforma íntima é uma maravilha, é isso, você vai... Não, não é uma coisa tão fácil de fazer. Não é uma coisa que vai acontecer da noite para o dia. Não, não é, tá? É uma coisa trabalhosa, é uma coisa que você precisa trabalhar o seu interior. Você vai olhar para dentro de si e vai começar a perceber defeitos que até então você não via, né? Porque muitas vezes a gente não enxerga os nossos defeitos, não. É muito mais fácil a gente enxergar os defeitos no outro do que em nós mesmos, né? Então a gente passa a não ver os nossos defeitos, né? E aí como é que você corrige uma coisa que você não vê? Não corrige. Então, diante disso, a gente precisa pensar muito, a gente precisa refletir muito sobre as nossas atitudes. Uma dica que eu posso deixar para vocês é o seguinte, é que no final do dia, quando você já tomou seu banho, você já jantou, você está lá deitado na sua cama já calmo para começar, né, a dormir e descansar, que você pare um pouquinho e comece a pensar sobre tudo o que aconteceu no seu dia, as coisas boas e as coisas ruins, né? Tudo que você fez de legal. Ah, eu fui bem aqui, eu fiz uma coisa positiva ali, eu fiz isso aqui. E nas coisas ruins, tal coisa não deu certo. Em tal momento eu perdi a paciência. Por que eu perdi a paciência? Será que eu não poderia ter tido um pouco mais de paciência? Será que foi necessário mesmo eu perder a paciência? Será que foi necessário falar daquele jeito com aquela pessoa? Será que precisava resolver tal problema daquele jeito? Será que eu precisava ter me estressado tanto? Então, isso é muito importante no final do dia, a gente começar a fazer esse tipo de coisa para que a gente possa refletir sobre os nossos erros e começar a compreender a necessidade de sermos pessoas melhores, né? Então, diante disso, a reforma íntima, ela renova todo o interior nosso. Traz uma renovação enorme no nosso interior. Ela tem por meta o fortalecimento da nossa fé, né? Tendo esse fortalecimento, nós temos Jesus como nosso maior exemplo. Então, a gente sempre que for tomar uma atitude, sempre que a gente precisar pensar em alguma coisa, nós temos Jesus como nosso maior exemplo. Então, e a partir daí, o entendimento do amor, né? Jesus foi amor, e o amor é a resposta para quase todas as coisas na nossa vida. O amor é a resposta. A reforma íntima também nos traz uma incessante busca para o perdão. Tanto a gente se perdoar, como perdoar ao nosso próximo. É muito importante, né? A gente não é só perdoar o nosso próximo, como a gente também aprender a nos perdoar as nossas atitudes, as nossas falhas, porque a gente, nos perdoando, a gente consegue dar continuidade nessa nossa jornada evolutiva. E cultivar sempre os sentimentos positivos. Também é outra coisa que é muito importante que a gente cultive os sentimentos positivos. Hoje em dia a gente já vê a ciência fazendo muitos estudos, né, e provando cientificamente para todos nós o quanto é importante a gente falar palavras positivas, termos pensamentos positivos. Isso atrai coisas boas, tanto para nós quanto para as pessoas que nós estamos transmitindo aquelas palavras, aqueles pensamentos, né? E a conclusão maior, né, de uma reforma íntima, a maior importância de todas essas coisas que eu já até acabei de falar agora aqui nesse momento, é buscar o nosso aperfeiçoamento, né? Para que a gente possa estar evoluindo como espírito, né? E através disso a gente possa dar continuidade na nossa jornada evolutiva, né? Então aí, vamos falar um oi pro pessoalzinho que está entrando aqui, os nossos amigos, a Tami Veloso, o Fefe, tudo bem, Fefe? O Júlio entrando aí, sejam bem-vindos. A Nara, Matias, Líriam, a Sandra, a Vera, sejam todos muito bem-vindos, meus amigos.
Como a gente está falando aqui, a gente está falando hoje sobre reforma íntima. Se vocês quiserem comentar alguma coisa também, falar alguma coisa conosco, a gente está aqui para responder também, para a gente conversar, né? A gente gosta muito quando vocês participam das nossas lives, né? Sejam todos muito bem-vindos, abraçados por todos nós. E fiquem à vontade para fazer os comentários que a gente vai, durante a live aqui, falando os comentários de vocês, tá? Tem mais alguma coisa aí, Marcos, que você gostaria? São perguntas corriqueiras sobre reforma íntima? Tem bastante perguntas sobre, por causa que o pessoal tem muita dúvida. E uma delas é a mais comum, é o que seria a reforma íntima, que você já respondeu agora há pouco. E muita gente pergunta para que serve a reforma íntima. Então, qual a necessidade dela? A reforma íntima é para que a gente se melhore como ser humano, como pessoa, né? E isso se faz muito necessário, a gente buscar essa nossa melhora. E a gente busca essa melhora através de várias coisas. Por isso que eu disse para vocês no começo da nossa live o quanto é importante a reforma íntima, né? Porque e é uma junção de um monte de coisas, não é uma única coisa que vai fazer com que você busque essa reforma íntima, né? É você se melhorar como pessoa, né? É durante o dia você perceber, às vezes, quando você está no trânsito ou você está num comércio, alguma coisa, e uma pessoa é rude, uma pessoa usa palavras grossas com você, e naquele momento você também perde a paciência e também responde na mesma altura. Porém, a gente não deve ter esse tipo de atitude. Eu sei que não é fácil, porque muitas vezes a gente está ali, a gente está em paz, a gente está bem, e vem uma pessoa e nos agride ali com palavras e tudo mais, e às vezes aquilo acaba estragando o seu dia. Mas a gente precisa ter esse entendimento, ter para nós, que se aquela pessoa está daquele jeito, está nervosa, está agitada, tá, né, de uma forma não legal, é porque com certeza ela deve estar passando por algum problema. Para estar daquele jeito, naquela situação, ela está passando por algum problema. E você tá na sua, você tá bem, não tá tudo certo com você. Então, quer dizer, você vai entrar na vibração daquela pessoa e querer responder à altura e entrar ali naquela situação toda, naquela ignorância. E hoje muito vai-se assim, e parte de um princípio onde as pessoas começam ao bate-boca, e do bate-boca vai para uma agressão física uma e, bola de neve, né, de repente até uma coisa pior. E então a gente não se faz necessário esse tipo de coisa. A gente precisa ter esse autocontrole para que a gente possa, diante de situações corriqueiras como essa, a gente não entrar no problema daquela pessoa. Afinal de contas, quem deve estar com o problema é ela e não você, né? Então deixa ela que fale as palavras dela, que seja rude, que a gente possa ter paciência. A partir daí você já está praticando a reforma íntima. O perdão também é uma outra forma de praticar a reforma íntima também. O primeiro é você se perdoar a si próprio, a coisas do passado que talvez você não se perdoe, atitudes erradas que você teve, mas já fala, passado fica lá atrás, deixa ele lá atrás, né? Agora a gente tem que pensar no presente, pensar no nosso presente, no dia, no momento, aqui, hoje, né? Então, a partir daí que a gente conseguiu nos perdoar, a gente passar a perdoar ao nosso próximo, né? Há atitudes que a gente possa, por algum motivo ou outro, né, ter ali se desentendido com alguém ter feito alguma coisa para você, ou você ter feito alguma coisa para alguém, né? É uma atitude muito nobre você ir e pedir perdão e também aceitar o perdão das pessoas quando alguém te fez alguma coisa. Então aí também já é um outro trabalho a ser desenvolvido pela reforma íntima. E um perdão verdadeiro, né? Sim, um perdão verdadeiro. Eu costumo falar que o perdão, ele é assim, né? Se você pega e fala assim, não, eu já esqueci. Já esqueci tal coisa, deixa pra lá. Só da boca não, pra fora. Esquecer não é perdoar. Esquecer é amnésia, gente. Se a pessoa esqueceu alguma coisa, ela tá doente, ela tá com amnésia, né? O verdadeiro perdão é você lembrar de toda aquela situação que ocorreu, de todo aquele problema, e você não sentir mágoa nenhuma. Diante dessa lembrança, você não sentir ódio, você não sofrer com a lembrança daquilo.
Se você lembra da situação, se você sabe de tudo que aconteceu e isso não te traz sentimento negativo nenhum, inclusive você consegue falar sobre o assunto com naturalidade, isso significa que você conseguiu perdoar, sim. Aí sim aconteceu um perdão verdadeiro. Aí sim você conseguiu perdoar. Então, se a partir desse momento você consegue atingir esse objetivo, você está no caminho certo, né? E o fato de a gente também ajudar ao nosso próximo, a gente ter esse entendimento de o quanto é importante a gente ajudar o nosso próximo, o quanto é importante a gente não entrar naquelas rodinhas de conversa, de fofoca, sabe? Se não é para ajudar, se não é para auxiliar, então não vamos entrar naquele mérito de ficar falando mal, de ficar fazendo fofoca, de ficar tentando julgar a atitude do nosso próximo, sabe? Às vezes acontece muito, em ambiente familiar, em algum ambiente, numa casa espírita, numa casa religiosa, aí que seja, no trabalho. Se não é para acrescentar coisas boas, então não vamos ter atitudes más também. Não tem essa necessidade, né? Então vamos pensar também nessas questões, porque você trabalhar isso dentro de você também é uma forma de se fazer a reforma íntima, né? É trazer esse entendimento também, esse trabalho dentro de cada um de nós, né? E agora tá rolando muito até nas redes sociais, talvez vocês já tenham até vistos, que agora tem a gente, como fala muito, hoje em dia tudo é internet e tudo mais, tem o 3G, né, internet 3G, não 4G. Sei o que, 4G, e aí tá brincando muito agora que é pra gente ativar o nosso Wi-Fi 3G. O que seria o Wi-Fi 3G? Internet 3G. É a generosidade, a gentileza e a gratidão. Vou repetir para vocês, vamos ativar aí o nosso 3G. Ativando o nosso 3G, a gente já vai estar começando a praticar a nossa reforma íntima. Generosidade, gentileza e gratidão. Vamos ser generosos com as pessoas, vamos ser gentis com o nosso próximo, vamos ter gratidão pelas pessoas, pelas coisas que eles nos fazem, nos trazem, né? Vamos ter gratidão. Gratidão é um dos sentimentos mais nobres que se tem nessa vida, é ter gratidão pelo nosso próximo, ter gratidão pelas pessoas que nos fizeram algo, que nos fizeram bem, que nos auxiliaram em algum momento, né? Isso é muito bom. E outra coisa é a gente, quando levantar também, quando a gente acordar, que a gente possa fazer as nossas tarefas do nosso dia a dia alegremente, né? A gente ser alegre nas nossas tarefas diárias. Se você é uma dona de casa, você fazer suas tarefas diárias com alegria, né? Cuidar dos filhos, da casa, do esposo. Se você tem um trabalho, é você ir ao seu trabalho com alegria, com o coração cheio de paz. É esse sentimento positivo, vamos pensar positivo, porque a positividade nos traz maravilhas para a nossa vida. E como eu já falei lá no começo da nossa live, hoje a ciência já está comprovando isso. Palavras positivas, pensamentos positivos têm feito verdadeiros milagres na vida das pessoas, né? Vamos dar um oi aí para quem entrou aí agora também, a Sandra. Tudo bem, Sandra? A Nara. Oizinho, Nara. E voltando aqui então para a nossa live, outras atitudes que a gente pode ter também esquecer o favor prestado. Quando as pessoas nos fazem algum favor, a gente faz algum favor, a gente não pode ficar lembrando nem nada e nem querendo assim, eu fiz tal coisa para tal pessoa, ela tem por obrigação me fazer outra coisa. Mas não é assim, não funciona assim, né? Não é porque eu fiz um bem para alguém que eu tenho que ficar esperando que essa pessoa faça o mesmo por mim. Se eu fazer dessa forma, eu já vou estar fazendo errado as coisas. Porque quando a gente faz o bem, já diz aquela frase, fazer o bem sem olhar a quem. Porque quando a gente faz o bem, a caridade, e a gente espera que alguém faça algo em troco para nós, a gente já perde todo aquele encanto,
toda aquela magia da caridade que você estava fazendo de coração. Porque quando a gente faz alguma coisa para alguém, a gente tem que fazer de coração, sem esperar nada em troca. A gente tem que fazer simplesmente porque a gente está tendo empatia pelaquela pessoa próxima. Porque a gente gosta, porque a gente ama, por isso a gente está fazendo algo para aquela pessoa, sem esperar absolutamente nada em troca, né? Sermos pessoas mais calmas no nosso dia a dia, né? Com as pessoas, no comércio, com os nossos colegas de trabalho, com os nossos familiares. Outra coisa é não condenar as atitudes do nosso próximo. De repente nós somos de um jeito, nós pensamos de um jeito e a outra pessoa pensa de outro jeito, né? Isso acontece muito no relacionamento, como nós no casamento, né? No casamento a gente pode praticar muito a reforma íntima. Sim, a gente aprende muita coisa um com o outro sem ter que mudá-los. Porque a gente tá nessa convivência, eu sou uma pessoa, ele é outra pessoa, eu penso de uma forma, ele pensa de outra forma, e cabe a mim respeitá-lo, os pensamentos dele, as opiniões dele, né? E a gente vive o quê? No mesmo ambiente, debaixo do mesmo teto, não tem como um ofender o outro, porque daqui a pouco a gente vai estar se vendo, a gente vai estar se falando, então como é que a gente vive num ambiente assim? Fica complicado viver num ambiente desta forma, né? Então o casamento, ele ajuda muito mesmo, bastante mesmo, também na reforma íntima, a praticá-la no dia a dia também, como união. Oi, Natana, tudo bem? Seja bem-vinda, Natana. A Daniela, seja bem-vinda. A Lirian, sejam muito bem-vindas, tá? E sermos pessoas gentis, a gente, às vezes um bom dia, gente, um boa tarde, um boa noite, um muito obrigada, um eu te amo, isso aí são coisas que não custa nada, é tão, assim, fácil e ao mesmo tempo tem pessoas que encontram uma dificuldade tão grande de dizer um obrigado, um sinto muito, um me perdoe, né? São palavras que parecem tão simples, mas que ao mesmo tempo parece que aos poucos algumas pessoas vão perdendo todas essas gentilezas. E é tão importante a gente ser gentil, né? A gente ser uma pessoa amável. Isso faz bem não só para quem a gente está falando, quanto para nós que estamos falando também. Isso nos traz um bem assim imensurável, né? Ouvir também as pessoas, né? Às vezes as pessoas precisam desabafar e precisam conversar com alguém. Então o fato de você ouvir as pessoas, né? Sem você, porque às vezes tem aquelas pessoas que vêm te falar alguma coisa e a pessoa precisa falar, ela tem aquela necessidade de desabafar porque ela tá passando por alguma situação, por algum problema. E aí você já vira e fala, então olha comigo também, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. E você começa a falar da sua vida e falar da sua vida e falar da sua vida. E a pessoa que queria desabafar, que queria conversar, não conseguiu, né? Então vamos ouvir mais as pessoas, o que elas têm a nos dizer. Vamos emprestar o nosso ombro amigo para as pessoas, né? Que também é uma forma da gente praticar. Outra forma da gente praticar também é treinar a nossa paciência. Sejamos pacientes. A gente é testado assim 24 horas a nossa paciência. Eu sei que não é fácil. Não é fácil. Por isso eu falei para vocês que a reforma íntima leva anos e leva muitas reencarnações. Não é fácil. A gente tem que praticar dia após dia. Num dia você vai ter mais vitórias, no outro talvez seja mais difícil, mas aí no outro você já se reequilibra e volta de novo praticando, sendo melhor. Porque não é fácil, não é da noite pro dia que você vai conseguir, principalmente no começo não é fácil. Essa da paciência eu te ajudo bastante, né? Por quê? Porque sempre se testa todo dia comigo. Né? Tá vendo? Ele tá se entregando, né? Eu tenho que ser uma pessoa sempre muito paciente com ele, né? Em vários aspectos. Mas pelo lado bom, eu tô te ajudando. É verdade aí, ó. De uma forma ou de outra, ele tá me auxiliando na minha reforma íntima, tá vendo?
E aí é um fato também que é muito verdade, né? É aquilo que eu também falei para vocês também, é a gente também procurar não falar mal das pessoas, como a gente falou agora há pouco, e buscar sempre ver o melhor de todas as pessoas. Todo mundo sempre tem um algo bom para nos mostrar, um algo legal para nos transmitir. Ninguém, mas nem aquela pessoa que você fala assim, essa pessoa é muito má. Ninguém é tão mal que não tenha nada de bom nela, que não possa auxiliar, que não possa transmitir, né? Então a gente também precisa prestar atenção em todos esses detalhes. Às vezes são detalhes mínimos que a gente pode ver nas pessoas e que a gente pode auxiliar e de repente a gente deixa aquela pessoa de canto ali só porque ela está por momentos sendo rude. Ou isso acontece às vezes muito no emprego, né? Fulano é sempre muito mal-humorado. A gente tá sempre brincando aqui, fulano nunca quer papo. Porque fulano só fala de forma grossa, não sei o quê. E aí acabam isolando aquela pessoa porque intitulam, né, entre aspas, aquela pessoa como ranzinza. Mas a gente não deve agir assim, né? Por que será que aquela pessoa tá daquele jeito? Algum problema ela deve estar passando. Alguma situação ela deve estar passando, né? Então a gente precisa sempre se atentar aos detalhes das pessoas, né? Isso acontece no nosso ambiente familiar, ambiente de trabalho, no nosso ambiente entre os amigos, né? E aí a gente vai vendo isso, né, de várias formas. A gente pode estar auxiliando as pessoas de várias formas, né? E existe alguns livros também que falam muito sobre reforma íntima e que podem nos auxiliar. Todas essas coisas que eu estou dizendo aqui para vocês, só que com muito mais detalhes. Então existem alguns livros que são sobre reforma íntima mesmo. Eu tenho um livro aqui que eu vou poder estar indicando para vocês, quem quiser, né? É esse livro aqui, ó, Fundamentos da Reforma Íntima. É um livro muito bom, do Abel Glaser, né? E ele tem aqui todo um conteúdo sobre reforma íntima. Ele fala sobre vários itens aqui, sobre felicidade, sobre escapes e compensações, orgulho, vaidade, justiça divina. E ele fala sobre muita coisa mesmo, muita coisa mesmo. É um livro muito bom. Então tá aqui de novo para vocês, se alguém quiser alguma indicação do livro, esse é um livro muito bom. Fundamentos da Reforma Íntima, tá? Do Abel Glaser. E além dos livros, esse é um dos livros que tem, né? Além dos livros, nós temos também do Livro dos Espíritos, na questão 919, onde aborda também sobre a reforma íntima. Pode ler para nós a questão, Marcos? Posso. A questão 919, Kardec pergunta: qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? A resposta vem da seguinte forma: um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Que a resposta é de Santo Agostinho, né? Ou seja, você precisa conhecer a você mesmo, o seu interior. Você precisa fazer uma análise desse seu interior para você ver as suas falhas, os seus erros, onde você precisa melhorar. Tá vendo por que lá no comecinho da nossa live eu falei para vocês que não adiantava ninguém querer impor para você fazer sua reforma íntima, que isso não resolveria, que a reforma íntima ela só tem valor e importância se você entender o quanto é importante para você mudar, para você ser uma pessoa melhor. Se você entender isso, você já deu o primeiro passo para a reforma íntima. Já é o primeiro passo, né? Então você precisa entender, você não pode começar a praticar a reforma íntima porque alguém falou para você fazer. A reforma íntima, ela anda muito ali lado a lado com o espiritismo, porque o espiritismo também é uma doutrina que ela não impõe nada a ninguém. Ela é uma doutrina que ela te dá o conteúdo, te coloca a pensar, te mostra todo um conteúdo das coisas, das situações, e ela te põe a pensar. E através dos seus pensamentos você tira a sua conclusão. Por isso fala que o espiritismo
não é uma religião, ele é uma doutrina, ele é uma filosofia de vida. Quando nós estamos pensando, nós estamos filosofando. Ou seja, então a reforma íntima te faz o quê? Pensar na sua vida, pensar no seu mais profundo íntimo, para que você descubra sozinho os seus erros, o que você precisa evitar, até onde você está sendo egoísta com suas coisas, até onde você é orgulhoso, né? Então a gente precisa fazer uma análise profunda, isso é uma coisa muito profunda. Todos nós temos defeitos, todos nós, vocês têm, eu tenho, o Marcos tem, todos nós temos muitas coisas a se melhorar. Eu comecei a minha reforma íntima tem 1 ano e pouquinho que eu comecei a minha reforma íntima, tem um pouquinho só mais de 1 ano. E eu tô só no comecinho, gente. Só no comecinho. E é como eu falei pra vocês. Tem dias que são mais fáceis, tem dias que são mais difíceis. Mas o importante é a gente fazer essa autoanálise. É a gente, por nós mesmos, percebermos aonde a gente está errando. Aonde a gente pode se melhorar. Ah, hoje teve tal situação, eu perdi a paciência. Não tinha necessidade. Eu poderia ter resolvido essa questão de tal maneira. Aí a próxima vez que ela acontecer, você já vai... Eu vou resolver diferente, eu não vou perder a paciência. Eu vou resolver, ir por outro caminho, resolver de uma outra forma e as coisas vão melhorar. Né? Você começa a ver os seus problemas com outros olhos. Você passa a enxergar com outros olhos, porque às vezes acontece um problema na vida da gente, a gente que dá uma proporção imensa para ele, de repente o problema nem é tudo aquilo, ele de repente viria, passaria pela tua vida e você ficaria com um aprendizado, mas não, vem o problema, você dá uma proporção enorme para ele e diante de tudo isso acontece toda uma confusão. E ele permanece por muito mais tempo na sua vida, esse problema, até ele ir embora. Sendo que ele poderia vir, você poderia com calma pensar, achar a solução para esse problema e ele ir embora. E acabar com isso. Né? Então, daí você passar a refletir também sobre coisas assim. Né? Passar a ser uma pessoa mais gentil. E a gentileza e o amor, eu costumo falar que são coisas contagiantes. É muito contagiante. Se você chega num lugar e você é bem atendido, você recebe um bom dia legal, e aí você é recebido por uma pessoa alta astral, uma pessoa pra cima, uma pessoa que diz coisas positivas, aquilo te dá um gás. Fala a verdade, você que tá aí ouvindo do outro lado. Não é verdade? Aquilo não dá uma coisa na gente, assim, uma vontade de... Ah, eu vou sair daqui, eu vou encontrar com outra. Aí você sai daquele lugar, você encontra com uma outra pessoa, você já dá um bom dia, você também já tá naquele astral. Então é uma coisa que é cativante, né? Muito contagiante. Desculpa, gente, deu uma travada aqui. É muito contagiante o amor e a gentileza, né? A gratidão também. Quando alguém chega até você e te é muito grato, você fica com o seu coração cheio de alegria. E aí você também, por conta disso, vai ser grato com aquelas pessoas. Então, tudo isso é do mesmo jeito que a maldade, né? Hoje em dia, a gente tem visto muitas coisas ruins na televisão, a gente tem visto muita tragédia, e isso tem deixado pessoas muito abaladas, as pessoas muito pensando negativo. E aí você vê, se uma coisa negativa, ela é contagiante, a positiva também é. Então por que que nós vamos se prender somente às coisas ruins, às coisas negativas, se tem coisas boas também acontecendo? Vamos fazer as coisas boas serem cativantes, vamos pensar positivo, vamos passar esse positivismo nosso para outras pessoas, né? Que isso é muito legal. Oi, Simone, tudo bem? Seja bem-vinda. Você já viu aquele vídeo do YouTube do título O Amor é Contagiante? Que é como? Tipo, uma pessoa ajuda a outra e num restaurante.
Aí ela se sente tão gratificada que quando ela sai do restaurante ela ajuda o próximo. E assim vai montando toda aquela história. É exatamente o que eu tô falando aqui agora, né? Essas coisas são contagiantes, né? Então a gente não precisa esperar receber uma gentileza para que a gente possa ser gentil. Vamos começar por nós mesmos, né? Vamos ser gentil, vamos dar uma boa noite, vamos agradecer alguma coisa. Poxa, ligou num fast food aí para pedir um lanchinho. Hoje é sexta-feira, geralmente todo mundo come um lanchinho hoje. Vamos ser gentil com o atendente, vamos dar boa noite, vamos agradecer, vamos fazer o pedido com gentileza, com calma, vamos desejar um final de semana quando a gente desligar o telefone. Vamos ter atitudes gentis com as pessoas, né? A gente vai aí numa padaria, a gente vai no mercado, vamos dar uma boa tarde, um bom dia pro atendente. Às vezes ela tava precisando só daquele bom dia. Exatamente. Ah, não, ela tá de cara feia, vou dar bom dia pra ela, não. E daí que ela tá de cara feia, de repente, o seu bom dia ela precisa exatamente do seu bom dia, né? E se ela também continuar de cara feia, tudo bem, sabe? Então não vamos se apegar a esses detalhes mesquinhos, vamos começar por nós mesmos as gentilezas, né? Vamos perdoar as pessoas. Se você aí tá precisando pedir um perdão para alguém, não espera por amanhã, não. Vai lá, liga agora, pega o telefone, manda um zap, chama a pessoa, chama para conversar, pede perdão. Né? Não é vergonha para ninguém pedir perdão. Todo mundo nessa vida erra. Se você aí tá precisando perdoar alguém, perdoa, gente. A gente não sabe assim, sabe? Vamos viver o hoje. Vamos perdoar, a gente não sabe o dia de amanhã, se amanhã a gente pode cometer o mesmo erro e tá passando pela mesma situação de precisar que uma outra pessoa precise do nosso perdão, assim como essa pessoa que está te pedindo perdão. Vamos perdoar, vamos dar o primeiro passo, nós não vamos ficar esperando que outros deem esse primeiro passo, né? Que é muito importante. Não vamos ficar esperando as outras pessoas. Vamos praticar esse bem. Praticando esse bem, nós estamos fazendo o quê? A nossa reforma íntima. A gente está se melhorando a cada dia, sendo pessoas melhores, né? E isso faz muito, muito bem para nós. Muito bem mesmo. Bem para quem está recebendo toda essa gentileza, está recebendo o nosso perdão, mas muito melhor para nós mesmos. Faz muito bem. Então vamos analisar os nossos erros, vamos pensar bem sobre todos os nossos defeitos. Às vezes, a princípio, a gente não vai conseguir achar todos os nossos erros, mas se a gente praticar todos os dias esse pouquinho que eu falei para vocês à noite antes de dormir, o que será que eu fiz de errado, onde que eu posso melhorar, isso já é um grande passo. Você está querendo melhorar, você está pensando naquilo que você possa ter errado, né? Vamos, na dúvida, pensar: o que Jesus faria se tivesse no meu lugar? Na dúvida, pense isso, porque quem é o nosso maior exemplo? É Jesus Cristo. Então, na dúvida, vamos pensar: o que Jesus faria se ele tivesse no meu lugar? Aí você silencia, que você vai achar a sua resposta, né? Vamos achar soluções para os nossos problemas com mais calma. Vamos procurar não debater as coisas, solucionar todas as nossas dúvidas, todas as questões, né? Vamos ter sentimentos mais pelas pessoas, vamos pensar mais no nosso próximo com amor, com carinho, com atenção. Eu sei que a vida hoje em dia, a vida é muito corrida. A gente trabalha muito, a gente tem muitas questões para resolver. E aí as pessoas falam assim: ah, eu não tô tendo tempo para minha família, eu não tô tendo tempo para os meus amigos. Será que não tá mesmo? Será que você não consegue tirar 5 minutos do seu dia ou 10 minutos do seu dia para mandar uma mensagem para aquela pessoa dizendo um oi? Tá tudo bem com você? Dessa forma você já vai estar mostrando para a pessoa que você lembrou dela, né? Que você lembrou ali dela para dar um oi, para dizer como é que ela tá. Manda aí uma carinha de beijinho, né? Então você sempre consegue, a gente sempre consegue um tempinho para as pessoas. Então não deixe para conversar: ah, não, hoje tá corrido, não sei o que, no final de semana eu converso. Conversa hoje, conversa no final de semana também.
Não deixe de ter tempo e de amar as pessoas. Isso é muito importante. A gente sempre consegue um tempinho. Isso também é uma forma de melhorar íntima. A gente sempre consegue um tempinho para os nossos filhos, para sentar com eles, para perguntar como está a escola, qual o nome dos seus amigos, para ver a lição que ele está fazendo, o que é que ele está aprendendo. De repente, para jantar com o teu filho, se você não tem oportunidade para estar o dia inteiro com ele. Sentar ali meia horinha para ler um livro, para contar uma história antes de dormir, ou para brincar um pouquinho ali com o brinquedinho favorito dele, um carrinho ou uma bonequinha. A gente sempre pode fazer um pouquinho mais, um algo mais. A gente sempre pode. Muitas vezes a gente não faz porque a gente é relapso, porque a gente deixa tudo para depois. Porque agora eu tô cansado. Não, agora eu não tô afim. Não, outra hora eu vejo. A gente é relapso. Não pode ser assim. Não deve ser assim. Então a gente precisa parar um pouquinho para pensar nessas atitudes. Tudo isso que eu tô falando para vocês é nada mais, nada menos do que a reforma íntima. A resposta de o que é a reforma íntima, o que fazer, é tudo isso que nós estamos falando. É todo esse conjunto de coisas, todo esse melhoramento de coisas que começa pelo nosso interior, que depois do nosso interior a gente consegue passar para o nosso próximo. E que isso vai nos trazendo uma fé muito grande, que a gente vai ter no Jesus como nosso guia, como nosso exemplo para as nossas atitudes. Vamos sendo pessoas positivas, palavras positivas, pensamentos positivos, né? E isso vai nos trazendo assim uma melhora a cada dia, a cada mês, a cada ano, e a gente vai se tornando pessoas melhores. Quantas e quantas vezes a gente quer mudar o outro? Se a gente mudar, a gente vai afetar quem está do nosso lado. Quer queira, quer não, a gente afeta. Uma mudança sua vai afetar e o outro vai observar aquela mudança e antes dele tomar alguma atitude, qualquer coisa que ele vai fazer, ele vai dar uma parada e falar, não, peraí, poxa, como ela mudou, nossa, como ele mudou, não, eu não vou mais fazer como eu fazia, eu também vou mudar, eu vou me consertar. Que é aquilo que eu falei para vocês, igual a reforma íntima. Não adianta a gente impor uma reforma íntima, não adianta a gente impor uma mudança na pessoa se ela não entender aquela necessidade para que ela mesma mude, para que ela mesma seja uma pessoa melhor. Não adianta ninguém falar para você. Voltando aqui nosso vídeo, deu uma pausada aí. Vamos aproveitar para falar um oi aí para Nai. Kathleen, tudo bem? Então, voltando. Então não adianta a gente impor nada a alguém. As pessoas precisam por elas si próprias entenderem a necessidade de ser melhor, de mudança. Enquanto não entender, não adianta falar. Mas a partir do momento que você entende a necessidade de ser uma pessoa melhor, de se fazer uma reforma íntima, aí não tem quem te segure, sabe? É aquela mudança mesmo, e aquela mudança também vai contagiando as pessoas que estão próximas, porque é muito bom a gente ver, né, quem está próximo de nós sendo uma pessoa melhor, e isso te incentiva a querer ser também uma pessoa melhor, não é verdade, Moura? Cada vez mais. E através de N coisas, sabe? Você consegue fazer coisas prazerosas durante o seu dia também, coisas que te tragam prazer. É ouvir uma música, é ler um livro, né? Um livro que você goste, um livro de estudos, né? E são coisas que te trazem prazer, dar um passeio de vez em quando, sai com os amigos, sai com a família. Tudo isso, né, vai te ajudando, vai te auxiliando, vai melhorando as coisas para você, né? Isso aconteceu com a gente também, né? No começo a gente queria sempre um tentar mudar o outro. Sim. Praticamente no começo do casamento. Aí depois a gente foi, cada um mudando do seu próprio jeito. Eu mudando as minhas atitudes, você mudando as suas, e assim a gente foi aprendendo um com o outro. E cada vez mais a gente está aprendendo e mudando e cada vez mais melhorando. Exatamente. Oi, Vênia, tudo bem? Seja bem-vinda, boa noite.
E hoje, então, nós estamos aqui falando sobre reforma íntima, tá, gente? Então, quer dizer, a reforma íntima também praticada dentro de um casamento também é uma ótima forma de praticar também, como a gente falou agora há pouco, né? Todas essas questões que a gente está falando de saber respeitar o espaço do outro também, porque também tem que saber respeitar o espaço. Tem hora que você não tá legal, né? Que você não quer papo, que você precisa ali de um momento com você mesma, ali um momento de paz, de tranquilidade, e o outro precisa respeitar isso, né? Não é porque, não, o que é que você tem? Não, por que você quer ficar quieta aí? Não, sabe? Todo mundo precisa do seu momento, todo mundo precisa ali de um momento de reflexão, né? E aqui em casa a gente respeita isso, aqui em casa ele está acostumado. Eu sou uma pessoa que gosto de estudar bastante o espiritismo, eu estudo através dos meus livros que eu tenho aqui, estudo pelo YouTube, estudo através de lives, eu faço meditação, então ele sabe que tem aquele momento que eu tô quietinha ali no meu canto, que eu coloquei minha musiquinha, que eu tô meditando, ele me deixa quieta ali, ele até ajuda com as crianças. Agora, né? Ele leva as crianças para lá, para outro canto, e me deixa ali quietinha com a minha meditação, com os meus estudos. Fui aprendendo aos poucos, porque antes eu ficava enchendo o saco dela. Sim, verdade. Antes ele não compreendia, ele não me respeitava aquele meu momento de querer estudar, de querer estar sozinha ali, de querer fazer uma meditação. Mas vocês estão vendo, tudo é um aprendizado. Tudo que a gente está falando aqui para vocês, a gente foi aprendendo com o tempo. Não é que a gente já veio prontinho, já veio moldadinho, não. Ou aprendeu de uma hora para outra. Não. Demorou. Então, quer dizer, é tudo um aprendizado. Tudo leva um tempo, né? Eu, particularmente, era uma pessoa muito explosiva, uma pessoa muito nervosa. E isso não estava me levando a nada, absolutamente nada. Hoje, quem me conhecia antes e quem me vê hoje mesmo, que me conhece mesmo hoje, vai dizer que eu sou uma pessoa muito diferente. É óbvio, gente, que eu tenho muita coisa para melhorar ainda, mas muita coisa ainda. Mas eu já dei um passo muito grande. Hoje eu sou uma pessoa mais calma. Hoje eu consigo olhar as coisas com mais calma, com mais naturalidade, para resolver os problemas de uma forma mais calma. E tudo isso foram métodos, foram coisas que eu fui mudando na minha vida. Hoje até o meu tom de voz é diferente. Eu não gosto de gritos, porque a gente não consegue resolver nada na vida da gente com gritos. Se você tem um bom argumento, você não precisa gritar. Só grita aquela pessoa que não tem argumentos. Então, pense bem nisso. Só grita a pessoa que não tem argumentos. Se você tem um bom argumento, você não precisa gritar. Basta você colocar os seus argumentos ali na mesa, assunto resolvido. Através da meditação, eu também consegui ser uma pessoa muito melhor, uma pessoa muito mais calma. Através da meditação, eu sou muito mais calma. Hoje a meditação me fez uma pessoa muito melhor, sabe? Assim, não tem diferença da pessoa melhor que a meditação me fez, né? Então, a gente vai vendo um conjunto de coisas, atitudes que eu mudei, a forma de ver a vida, a forma de pensar, né? Entender o quanto é bom estudar, ler livros e estar sempre participando, sempre. E eu ponho muito em prática essa sugestão que eu dei para vocês. Às vezes eu tenho algum obstáculo na minha vida, algum problema para passar e eu penso assim: o que Jesus faria se ele estivesse no meu lugar? Aí eu paro, penso, reflito. Aí sempre me vem uma resposta, um entendimento, eu vou lá e faço, né? Então a gente precisa também ter essa força de vontade, porque é um trabalho assim, ó, de formiguinha. A gente vai carregando, 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 carregando. Igual as formiguinhas quando trabalham no verão, juntando a comidinha para quando o inverno chegar, entende? Então é mais ou menos desse jeito. E não é, assim, uma coisa impossível não, gente. Às vezes você olha assim, você vê e fala assim: ah, não, esse negócio de reforma íntima é cansativo, é difícil demais, ah, não. Não, gente, não é cansativo. Eu vou falar pra vocês que é a coisa mais fácil do mundo, que não é, né? Mas depois te traz resultados que você fala assim: nossa, como eu mudei. Te faz
tão bem, mas te faz tão bem ver o quanto você muda, que depois é uma satisfação muito grande, que aí você passa pelo seu próprio estímulo de querer mudar, querer ser melhor, para que você continue vendo aquela mudança em você, sabe? Hoje eu vejo essa nova pessoa que eu me tornei e eu tenho orgulho de mim mesma, e eu não estou errada de ter orgulho da pessoa que eu estou me tornando, né? Porque eu quero melhorar mais e mais e mais a cada dia. Eu ainda tenho um monte de defeitos, né? Mas eu vou melhorar. Eu vou cada dia mais procurar resolver cada um deles, ser uma pessoa melhor em cada um deles. Eu, hoje em dia, eu entendo, não que eu não fosse antes, mas eu entendo o quanto é importante eu ser amável com todas as pessoas, eu ser amável com as pessoas que eu amo, com as pessoas que me amam, o quanto é importante eu dizer a elas que elas são importantes na minha vida, o quanto eu as amo, né? E pensar positivo para elas, passar um pensamento positivo, fazer uma prece, e isso também é muito importante na nossa vida, né? O Marcos também tem aqui a reforma íntima dele, que ele também pratica, ele tem os métodos dele, ele tem as formas dele também, né, Muri? Aos pouquinhos, porque eu ainda tô longe também, mas assim como ela, eu também comecei há pouco tempo. Então ainda tem um longo caminho a percorrer, mas aos pouquinhos a gente vai junto e tentar fazer essa reforma junto também. Sim, e outra coisa que a gente tem praticado muito na nossa vida é ter pensamentos positivos, né, amor? Ter pensamentos positivos e também transmitir essas coisas para os nossos filhos. Nós temos 2 filhos pequenos, né? Como vocês sabem aí, um menino de 6 e uma menina de 7, e a gente procura sempre transmitir isso para eles, né? A pensarem positivo, a verem a vida de uma forma legal. Ao acordar de manhã e olhar pela janela, eu faço isso todos os dias e agradeço a Deus, não importa se o dia tá chovendo, se tá calor, se tá um sol lindo, se tá um dia cheio de chuva, eu aprendi a todos os dias olhar para a janela e agradecer a Deus. Ter uma gratidão imensa assim a Deus. Entende? E isso é uma coisa muito boa, isso é uma coisa que traz assim um bem pra gente. Você agradecer a Deus ali quando você olha pela janela, a primeira coisa que você faz seria assim como dar um bom dia para Deus, um bom dia para a vida, né? E isso é muito legal. Isso é muito importante, a gente ter atitudes que parecem assim uma atitude tão mínima, uma atitude tão pequena, que é você olhar pela janela e agradecer a Deus pelo dia, pela vida, mas que faz toda a diferença na vida da gente, sabe? Que transforma ali o seu dia. Então, gente, vamos, diante de todas essas coisas, procurar um pouquinho mais, se vocês têm mais algumas dúvidas. Se quiser chamar a gente no direct, a gente está sempre respondendo a todos os nossos amigos no direct, sempre falando com todo mundo. Se tiver alguma dúvida sobre reforma íntima, sobre qualquer outra coisa, fique à vontade. Procure no Google, procure no YouTube, sempre tem muita coisa e sempre tem muitos livros muito bons, né? Assim como esse que eu já mostrei para vocês, vou mostrar aqui de novo para vocês, que é o Fundamentos da Reforma Íntima. Esse é um livro muito bom. Eu estudei através dele, eu li ele todinho. Ele é um livro mesmo que realmente te traz uma reflexão todinha da sua vida. Ele é um livro que você pega ele para ler, você não vai terminar ele rapidinho, apesar dele ser fininho. Você não vai terminar ele rapidinho porque todas as questões que ele vai te trazendo, ele vai te colocando a pensar, a analisar. E aí então você lê ali um capítulo e aí você para e começa a pensar no seu mais íntimo. O que é ali que o livro falou que você também está fazendo, que você pode melhorar, né? Então, ele é um livro que vai te levar, assim, um tempo, um bom tempo. Porém, vai ser o seu pontapé inicial para sua reforma íntima. Então, isso é uma coisa, assim, que o importante é o começo. É dar o primeiro passo. Deu o primeiro passo, aí a gente começa todo a desenvolver esse trabalho, como eu falei para vocês, que leva todo um tempo. Que não é, vou dizer para vocês, fácil, porque muitas das vezes a gente olhar os nossos defeitos, vai ter hora que a gente vai se surpreender. A gente vai parar e vai pensar assim, meu Deus, eu era assim. Nossa, eu realmente fiz isso?
poxa vida, essa pessoa aí não sou eu não. Você vai se surpreender com os seus erros. Mas isso aí não é uma coisa ruim. Não veja isso como uma coisa ruim. Pelo contrário, é uma coisa boa. Isso significa que você está percebendo ali os seus erros e que a partir desse momento você vai poder consertá-los, né? E isso é uma reforma íntima também, né? Olá, Edu, tudo bem? O Edu do Estudo Espírita. Boa noite, seja bem-vindo. Seja bem-vindo também, Rômulo. A Juju também, seja bem-vinda. Todos aí sejam bem-vindos aí na nossa live. Então, a gente também está aqui colocando à disposição para qualquer dúvida que vocês possam ter, né? E como eu falei para vocês também, tem muita coisa no YouTube. A nossa live também vai ficar disponível lá no nosso canal do YouTube. Vocês precisarem tirar as dúvidas de vocês sobre a reforma íntima, mas façam isso. Comecem a praticar a reforma íntima. Como eu disse, não tem dia nem tem hora marcado. O dia certo e o momento certo é a hora que você entender que é hora de mudar, que é preciso mudar e que você quer mudar. Esse é o momento certo de começar a reforma íntima. E isso vai te trazer um bem imenso, tanto para você quanto as pessoas que estão ao seu redor também, porque é contagiante. Você vai contagiar outras pessoas com a sua mudança. Não é verdade, Muri? Verdade. E aí, a partir daí, a gente começa sempre passo a passo. Sim, que contagia, né? No caso, você começou primeiro, você estudou bastante sobre a reforma íntima e tá fazendo todo mundo aqui de casa seguir. E se aos poucos a gente vai, todo mundo da família seguindo esse exemplo e cada um fazendo a sua reforma íntima, do seu jeito, com seu tempo, devagarzinho, por causa que é uma coisa demorada, não é tão rápido, mas a gente vai sentindo a melhora a cada dia. Sim, é verdade, né? Então, a partir daí, gente, a gente também vai colocando em prática o amor, né? O amar a si próprio, o amar as pessoas, né? Como diz já naquela citação da Bíblia, ainda que eu falasse a língua dos homens e a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. Então, o amor é a resposta para todas as coisas na nossa vida. Então, que a gente saiba se amar, que a gente saiba amar o próximo, que a gente saiba ser amor na vida das pessoas, que a gente possa entender a necessidade de sermos pessoas melhores, que a gente possa ter essa vontade de querer contagiar. Então, não vamos esperar o próximo ser gentil com a gente, vamos ser gentil com ele. Vamos praticar aquele 3G, né? Vamos ativar aí a internetzinha, o Wi-Fi dentro de cada um de nós e vamos praticar aquele 3G que eu falei para vocês. Não esqueçam, generosidade, gentileza e gratidão. Vamos ser gentis, gratos e generosos com o nosso próximo, tá? Nossa live tá acabando, meus queridos, né? Acabou rapidinho, vai ficar disponível aqui no Instagram para vocês 24 horas. Mas assim que acabar aqui, a gente já vai colocar ela lá no nosso canal no YouTube. Então, quem não tem nosso canal lá, quem não tá seguindo a gente lá, vai lá, acessa o nosso canal no YouTube, Um Casal Espírita, curte, deixa o seu feedback lá, seja positivo ou seja negativo, né? A gente, se é positivo, a gente sabe que está no caminho certo, vamos continuar. Se é um feedback negativo, a gente é também bem-vindo, a gente vai procurar melhorar, porque a nossa ideia aqui é sempre estar auxiliando vocês, sempre estar aprendendo algo com vocês, porque no Espiritismo não tem professores, somos todos eternos aprendizes, a gente sempre tem algo para aprender um com o outro, né? E sempre tem algo para ensinar um ao outro. Então, é isso aí. E nós temos também a nossa página lá no Facebook, Um Casal Espírita também, com postagens diárias para você curtir, para você compartilhar. Então, vai lá, curte a gente, curte a nossa página também. E a gente fica aqui a nossa gratidão. Um ótimo final de semana para vocês.
Fiquem com Deus, tá? Muita luz no caminho de vocês. Espero que vocês possam ter gostado da nossa live, que a gente possa ter auxiliado, que a gente possa ter trazido um pontinho de luz aí para vocês, um pontinho de vontade de querer fazer a reforma íntima, né? Um beijão nosso do Casal Espírita. Beijo. Até a próxima live. Se vocês quiserem deixar sugestões para a próxima live, serão bem-vindas. E fica aqui o nosso abraço fraterno, tá? Fiquem todos com Deus. Muita luz no caminho de cada um de vocês e gratidão a todos que participaram, tá? Beijão, galera!